E aí galera, olha nós aqui de novo. Agora hoje para a gente dar uma olhada rápida, uma revisão, certo? De um conteúdo que é muito importante. Definição de potenciação, um A elevado a N. Lembrando que esse número aqui, seja ele qual for, ele vai ser sempre a base. E esse N aqui, ele vai ser sempre o expoente. Então todo número elevado a um expoente significa que a gente vai pegar essa base e multiplicar ela N vezes. Por exemplo, se for um número elevado a 2, a gente vai repetir esse número 2 vezes. Se fosse 3 ao quadrado, significa que a gente ia fazer 3 vezes 3, ou seja, a gente ia repetir a base N vezes, ou seja, a quantidade de vezes que o expoente disser. Vê se não vai fazer 3 ao quadrado 6, viu? 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E assim sucessivamente. Todo número, a gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí a gente pergunta assim, mas por que, professor? Como assim elevado a 0 é igual a 1? Isso é coisa de doido isso aí. Vou explicar a vocês neste instante de onde é que vem esse elevado a 0 igual a 1. Mas todo número elevado a 0 é igual a 1. E todo número, ó, A elevado a 0 é igual a 1, seja ele qual for A, e A elevado a 1 é igual a A. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, A elevado a 0 é igual a 1, todo número elevado a 0 é igual a 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui eu já separei algumas propriedades para a gente ver, para vocês ficarem por dentro. Então, o que acontece? Eu tenho A elevado a M vezes A elevado a M. Multiplicação de potências de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. A elevado a M dividido por A elevado a M, que eu posso escrever dessa forma ou dessa forma aqui em fração. O que é que a gente faz? Na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Agora, o que é isso aqui? A elevado a M elevado a N? Isso aqui, pessoal, chama-se potência de uma potência. Como é que a gente resolve isso? Repete a base e multiplica os expoentes. Essa parte aqui, potências que possuem um expoente inteiro, um expoente negativo. Como é que a gente resolve isso? A elevado a menos N é igual a 1 sobre o A, ou seja, o numerador vai ser sempre 1. Essa base ela vai virar um denominador. E o expoente que estava negativo vai ficar positivo. Isso aqui cabe um exemplozinho, né? Vamos botar assim, ó. 2 elevado a menos 1. Como é que vai ficar isso aí? Fica assim, ó. 1 vai ficar sempre em cima. Ó, pessoal, esse 1 que vem pra cá não é esse daqui, não. Esse 1 que vem pra cá, ele é esse 1 que está aqui, ó. Porque a gente tem que pensar nesse número como se ele fosse uma fração. Então, esse 1 aqui que subiu. O 2 desceu. E o que é que acontece com o expoente? Ele fica positivo. Como aqui é 1, se ele ficar positivo, ele some. Ele não precisa mais ser colocado. Ah, mas e se for 2 aqui? Ele fica positivo. E aí a gente tem que resolver a potência. Agora, quando for uma fração elevada a um expoente negativo. Ó, pessoal, vocês vão observar que em todos os casos o expoente tem que ficar positivo. E aí a gente inverte os números. A gente inverteu aqui o 2, lembra? O 1 está aqui, mas é como se tivesse. A gente inverteu um só. Nesse caso já tem uma fração pronta. Então o que é que eu faço? Ó, A dividido por B elevado a menos M. Vai ficar como? B dividido por A elevado a M. Ó, o expoente deixou de ser negativo. Se a gente fosse colocar um exemplo, vamos botar assim, 3/5 elevado a menos 2. Como é que se resolve isso aqui? 3/5 elevado a menos 2. Expoente negativo, né? Uma fração elevada a um expoente negativo. Lembra? Inverte, vai ficar 5/3. O que é que acontece sempre com o expoente negativo? Ele fica positivo. E aí a gente resolve. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, vai dar 25 sobre 9. Mas entenderam qual é a influência que o expoente inteiro negativo faz? Ele inverte os números de posição e o expoente deixa de ser negativo e fica positivo. E para finalizar essa primeira parte,
A gente tem uma raiz quadrada de A. Como é que a gente transforma isso numa potência? Esse valor vai virar base. Você vê que aqui não tem nenhum valor, nem aqui, nem aqui. Só que toda raiz, quando ela não tem nada, aqui é 2. E todo número, quando ele não tem expoente, é 1. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas como é que isso aqui, que era raiz, vira uma potência? Isso aqui, pessoal, vai sempre virar uma potência em que o expoente é fracionário. Como assim? Aí eu vou dar a manha para vocês ficarem ligeiros. Ó, como é que vocês vão? Repete, radicando, para ele virar a base. E aí você pensa assim, ó. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. Você monta, você transforma a sua raiz em uma potência de expoente fracionário. Continuando um pouquinho ainda sobre potência, só para fechar, vamos falar de potências muito importantes, que são as potências de base 10. Então vamos pensar o seguinte, ó. Coloquei aqui 10 elevado a n, ou seja, expoente positivo, e 10 elevado a menos n, expoente negativo. Ó, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 ao quadrado não é 10 vezes 2, que seria 20. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, repete o 10 duas vezes. 10 vezes 10 a gente sabe que é 100. E 10 ao cubo vai ser o quê? 10 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então 10 ao cubo é 1000. E 10 à quarta potência? Não é 10 vezes 4, porque 10 vezes 4 é 40. É 10 vezes 10, 4 vezes, como em toda potência. Então, ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. A gente vai embora desse jeito aí. Uma particularidade que eu quero dizer a vocês, para vocês não precisarem ficar calculando, é só você pensar o seguinte: toda vez que o expoente da base 10 for positivo, é só você contar o expoente e colocar a mesma quantidade de zero. Por exemplo, aliás, você coloca 1, olha para o expoente e coloca a mesma a quantidade de zeros. Quer ver? Ó? 10 elevado a 1 dá 10, não é? Pronto, você repete 1, não foi elevado a 1, só vai um zero. Mas 10 ao quadrado, você coloca 1 e coloca 2 zeros. 10 ao cubo vai ser o quê? Elevado ao cubo é expoente 3, né? Você acrescenta 3 zeros. E assim sucessivamente, quando o expoente for positivo. Agora, olha o que foi que eu coloquei aqui, ó. 10 elevado a menos n, expoente negativo. Vou botar já os resultados, e aí eu vou explicar 2, e aí vocês vão entender por quê, beleza? 10 elevado a menos 1 vai dar isso aqui, ó, 0,1. 10 elevado a menos 2 vai dar 0,01. 10 elevado a menos 3 vai ser 0,001. 10 elevado a menos 4, 0,0001. Interessante, né? Quando o número é positivo, ele vira um número normal. Agora, quando ele tiver um expoente negativo, a base 10, vai virar um número decimal. Vai ficando cada vez menor. Então, observa, ó, 10 elevado a menos 1. Você viu que ficou 0,1? Então, lembre, quando for negativo o expoente, você vai ver qual é o expoente que está, e esse expoente vai ser a quantidade de números que vai ficar depois da vírgula. Quando for elevado a menos 1, só ficou um número depois da vírgula, o próprio 1. Quando for elevado a menos 2, ficou 2 números depois da vírgula, sendo que no final é o 1. Quando for elevado a menos 3, ficou 3 números depois da vírgula e o 1 ficou no final. Quando for elevado a menos 4, ó, ficou 4 números depois da vírgula e o 1 ficou no final. E se fosse 10 elevado a menos 5? Ia ficar 5 números depois da vírgula e o 1 ia ficar no final. Eu vou resolver aqui 2 com vocês, talvez eu vá sumir um pouquinho do vídeo, mas a resolução vai continuar. O importante é isso. 10 elevado a menos 1, a gente aplicando aquela propriedade de base com expoente negativo, lembra o que é que acontece? Sempre vai vir um 1 para o numerador, esse daqui vai lá para baixo, e o expoente fica positivo. Precisa colocar um positivo aqui? Não precisa. Agora, ó, quanto é 1 dividido por 10? Isso aqui nada mais é que 1/10. E 1/10 a gente representa dessa forma aqui, ó, 0,1. Só que aí a gente já faz direto para ficar mais rápido. Isso aí em logaritmo vai ser muito importante.
Agora, quando a gente tem 10 elevado a menos 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Lembra? Expoente negativo, 1 vem para cima, o 10, que é a base, vem aqui para o denominador, só que esse aqui é 2, aqui era 1, sumiu, mas aqui é 2, ele não vai sumir. Mas o que é que acontece com o expoente quando a gente faz essas mudanças? Ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Então, ó, a gente vai ter 1 sobre 10 ao quadrado. Vou botar aqui embaixo para dar para a gente ver. 1 sobre 10 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado é 100. Quanto é 1 dividido por 100? Quem está por dentro das divisões sabe muito bem que é 0,01. E é isso que acontece com todos os outros. Preste atenção aí nessa questão, nesse enunciado, e vamos jogar. Tenho 0,001 vezes 1000 elevado à quarta potência, dividido por 10 elevado à quinta potência, todo mundo ao quadrado, que eu esqueci, vezes 0,0001 elevado à terceira potência ou elevado ao cubo. Vamos ver como é que vai ficar? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, 0,001. A gente sabe que isso aqui é uma potência de base 10. Beleza. Potência de base 10. Mas quando é separado por vírgula, quando dá decimal, o expoente é negativo. Passou quantos números depois da vírgula? 3, não é isso? Então, 10 elevado a menos 3. Vezes 1000 é 10 elevado a quanto, pessoal? Exatamente, 10 ao cubo. 10 ao cubo, opa, a quarta potência, porque o 1000 está elevado à quarta potência. A gente repete o 10 à quinta, vezes 0,0001. Com vírgula é negativo. Passou quantos números depois da vírgula? 4. Tudo isso aqui está elevado ao cubo. Sem pressa, sem se afobar. Vamos resolver essas potências de potência. 10, 3 vezes 4, 12. Sobre 10 na quinta potência, ao quadrado. Tudo isso, ó, repete o 10, menos 4 vezes 3 dá menos 12. Esquece esse quadrado aqui, você não vai mexer com ele agora não. Mas você tem que pensar o seguinte, no numerador dessa expressão, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. É a mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base. Mas o que é que a gente faz com o expoente? A gente soma, certo? Multiplicação, repete a base, soma os expoentes. Só que eu tenho dois números com sinais diferentes. Eu tenho menos 3 e mais 12. Como quando a gente está somando dois números de sinais diferentes, o que é que a gente faz na verdade? A gente soma? Não. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então é uma soma, mas aqui a gente vai fazer uma subtração porque os sinais estão diferentes. Quem é o maior? O 12. Então a gente já sabe que vai ficar positivo, nem precisa colocar. Se os sinais são diferentes, é uma subtração. 12 menos 3, 9. Tudo isso dividido por, deixa eu botar mais baixo, 10 a nona. Tudo isso dividido por 10 a quinta. Tudo isso elevado ao quadrado, lembra? Tudo isso vezes 10 na menos 12. O que é que a gente tem aqui? 10 a nona dividido por 10 a quinta. A gente tem uma divisão de potência de mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base, subtrai os expoentes, 9 menos 5, 4. Só que isso aqui está elevado ao quadrado, vezes 10 na menos 12. Agora ficou facinho, não foi, pessoal? Vocês estão vendo que a gente está só aplicando aquelas propriedades? Só aplicando, o resto do cálculo é tranquilo. 10, 4 vezes 2, 8, menos, vezes 10 na menos 12. Propriedade da potência diz o quê? Multiplicação de duas potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o 12, então 12 menos 8 é 4. Deu 10 na menos 4, pessoal. 10 na menos 4 é a mesma coisa que 0,0001. Se é um expoente negativo, a gente separa o número com vírgula e coloca depois da vírgula a mesma quantidade de números que tem no expoente. Mais uma questão aí para a gente resolver. É uma questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que ela fala assim, ó, qual é o valor da expressão
Aí ela dá esse monte de bagaceira aqui pra gente resolver. Quando A for 10 elevado a menos 3 e B for 10 elevado a menos 2. Então vai ficar assim, ó. Esse A elevado a 1, ele vai ficar normal. Esse B elevado a menos 2, ninguém mexe nele, tá aí. Agora é o seguinte, ó. A menos 1 e B ao quadrado estão elevado a quarta. Então eu faço, ó. Menos 1 vezes 4 vai dar A elevado a menos 4. Vezes B ao quadrado vezes elevado à quarta potência, 2 vezes 4, 8. A e B menos 1 estão ao quadrado. Então faz assim, ó. A ao quadrado vezes menos 1 vezes 2 vai ficar B elevado a menos 2. Pronto. Numerador a gente já resolveu. Vamos para o denominador. A menos 3, B, A ao quadrado, B menos 1, A menos 1 e B. Denominador a gente só fez repetir. Ah, mas tem parênteses aqui, não sei o que, não é para fazer nada. Não, não precisa fazer nada. Só se ele tivesse elevado a algum expoente. Como ele não está elevado a nenhum expoente, a gente só vai fazer isso aí. Agora a gente vai pegar isso aqui e vai achatar, vai deixar bem pequenininho. Como? Aplicando as propriedades. Olha que besteira. Vamos pensar primeiro nas letras A do numerador. A e A. Eu tenho potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Eu vou pegar esse 1 aqui e vou somar logo com esse 2 aqui, desse A. 1 mais 2, 3. Então eu já somei esse A e esse A. Sobrou esse aqui, né? Menos 4. Então, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais menos 4. Sinais diferentes, que o 3 é positivo e o 4 é negativo. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então, 3 menos 4, menos 1. Claro, né? Como é que você tem 3 reais, gasta 4 e quer ainda ter dinheiro? Não, você vai ficar devendo R$1, né? Então, menos 1. Vezes. Agora a gente vai pro B. O B, a gente vai fazer a mesma coisinha que a gente fez com A. No B, a gente vai resolver primeiro os negativos, porque tem 2. Vamos repetir o B, já repetimos. Menos 2 com menos 2 dá menos 4, não é verdade? Sobrou quem? Sobrou 8. Menos 4 mais 8, né? Porque tem que somar. É simples, sinais diferentes subtrai dá o sinal maior. Então, menos 4 mais 8 vai dar mais 4, positivo. Tudo isso aqui de cima virou isso aqui, ó. Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Existem dois A's negativos, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. Agora, menos 4 mais 2. Sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior. Se o maior é o menos 4, eu já sei que o meu A aqui do denominador é negativo. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Agora a gente vai para o B aqui do denominador. Ó. Eu tenho um aqui e um aqui. Não é isso? 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. Precisa colocar? Não precisa. Ó, pessoal, toda essa bagaceira aqui virou isso aqui. Será que tem como deixar isso menor ainda? Tem. A gente não aplicou a propriedade da multiplicação aqui. Agora, onde é que a gente tem mesmo a base? Ó, numerador e denominador. Então agora aqui nós temos duas divisões, né? A por A e B por B. Se na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai. A elevado a menos 1 menos A elevado a menos 2. Vai ser 1 menos 2. Quando você fizer o jogo do sinal da operação com o sinal do menos 2, o 2 vai ficar positivo. Sinais diferentes subtrai, dá o sinal do maior. Então eu já sei que isso daqui vai dar A elevado a 1. Eu não preciso colocar o A elevado a 1. Posso deixar só o A. Agora é o seguinte, ó. Eu tenho B à quarta dividido por B elevado a 1. É simples. 4 menos 1, 3. Então eu tenho B ao cubo. Pessoal, tudo isso aqui virou isso aqui, ó. Aí agora é que a gente vai pegar os valores que foram dados para a gente lá no começo e substituir. Aí vai ficar só tranquilidade para a gente resolver. A nossa expressão ficou A vezes B ao cubo. Quem é A? 10 a menos 3. Quem é B? 10 a menos 2. Só que o B
está elevado ao cubo. Então, ó, 10 ao menos 3 vezes 10 menos 2 vezes 3 dá menos 6. Isso aqui vai dar como resposta, a gente já sabe que a base é 10, 10 elevado a menos 9. Por que é que todo número elevado a zero é igual a 1? Eu tenho aqui uma divisão de potência de mesma base. Vou resolver elas de dois jeitos e aí vai dar para vocês entenderem por que todo número elevado a zero é igual a 1. O primeiro jeito que a gente pode resolver isso aqui é dizer o seguinte: quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Se aqui é 3 ao quadrado e é assim, 3 ao quadrado aqui também vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. Agora, pergunto a todos vocês: quanto é 9 dividido por 9? Todo mundo aí já respondeu que é 1. Mas se a gente fosse resolver aplicando as propriedades da potência, aquela propriedade que diz que divisão de potência de mesma base repete a base e subtrai os expoentes. Divisão de potência de mesma base, repete a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. Pergunta: quanto é 3 elevado a 2 menos 2? 2 menos 2 é 0. Poxa, pessoal, mas peraí, isso daqui não é a mesma coisa que isso aqui? Ah, deu para captar agora, né? Então, pessoal, o 3 elevado a 0 é como se fosse uma variação da resolução desse tipo de divisão de potência, certo? Só que aí a matemática utiliza o 3 elevado a 0 sendo igual a 1, ou qualquer número elevado a 0 sendo igual a 1, porque facilita o cálculo. Mas o fato de todo número elevado a 0 ser igual a 1 vem disso aqui, ó, decorre das propriedades da potência. Então, se a gente resolver o 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, desenvolvendo a potenciação e resolvendo D1, se a gente aplicar a propriedade e chegar a esse resultado 3 elevado a 0, vai significar que esse resultado aqui é a mesma coisa que o resultado do 1 lá em cima, porque afinal a gente fez em cima da mesma divisão de potência. Está aí feita a curiosidade. Desde já quero dizer para vocês que se inscrevam aí no canal. E uma novidade: tem o blog agora, tem o Twitter, tem o Instagram, tem a página do Facebook, tem tudo aí para vocês acompanharem. E agora a gente chega ao final da nossa aula. Se você gostou, deixe seu joinha, que é muito importante para a divulgação do vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Até a próxima aula, beleza? Fui!